Zacarias, capítulo de número 1, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e de vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viveram eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançarão os vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos pensou em nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Amém? Amados e queridos irmãos, aleluias. A palavra com nós acabamos de fazer leitura nos conta, aleluia, de uma mensagem a qual o profeta Zacarias recebeu do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Podemos dizer que no ponto espiritualmente era uma mensagem, era uma profecia, aleluia, positiva. Era uma profecia, glórias a Deus, que viesse fazer que o povo de Judá acordasse espiritualmente. Sim, o povo de Judá estava praticamente adormecido, podemos assim dizer, porque a palavra do Senhor, meus irmãos, vem nos relatando que o povo de Judá, eles foram escravizados, viveram ali no cativo babilônico durante vários anos. Porém, aleluia, o Senhor prometeu a eles que um dia eles seriam libertos. Um dia eles sairiam daquele cativo babilônico. E a palavra do Senhor se cumpriu. O povo saiu daquela terra da Babilônia, daquela terra, glórias a Deus, da escravidão, e voltaram para suas casas, voltaram para seus lares, a fim de reconstruir as cidades e a fim de reconstruir o templo do Senhor. Podemos dizer, meus irmãos, que antigamente o templo do Senhor era visto, aleluia, como uma das principais construções, porque era onde todo o povo de Israel juntava para buscar a presença do Senhor. Era onde todo o povo juntava para lhe sacrificar, para lhe confessar os seus pecados, para buscar a presença do Senhor. Porém, o templo estava destruído. A cidade de Jerusalém, onde estava aquele templo, estava destruído. O povo saiu do cativo e começou a construção. Porém, a palavra do Senhor nos revela, aleluia, que ali começou a se levantar pessoas para impedir, pessoas, aleluia, glórias a Deus, para fazer que aquela obra viesse parar. E o povo de Judá parou a construção da cidade, e o principal, a construção do templo, e voltou cada um para suas casas. Ficou cada um quietinho em suas casas. Ninguém fazia, aleluia, mais sequer, aleluia, o querer de estar buscando a presença do Senhor. Ninguém queria saber mais da palavra do Senhor, e ninguém queria construir o templo do Senhor. A palavra do Senhor, aleluia, acabamos de fazer a leitura, nos fala da revelação que o profeta Zacarias recebe do Senhor, para que o povo viesse a acordar da insônia espiritual, daquele desânimo, porque o povo, aleluia, não estava preocupando se estava na presença do Senhor, se estava agradando ao Senhor. Eles estavam vivendo as suas vidas como se nada tivesse acontecido. A cidade estava em ruínas, o templo estava em ruínas, porém as suas vidas espirituais também estavam em ruínas.
Porque não tinha ali, glórias a Deus, aquele povo não tinha mais uma intimidade com o Senhor. Aquele povo não tinha mais o interesse de estar buscando a presença do Senhor. Porém, o Senhor vai até Zacarias e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. E diz mais o Senhor: para o povo de Israel não olhar para o exemplo dos pais deles. Para o povo de Judá não olhar para os antepassados deles. Porque os antepassados deles, aleluia, como diz a palavra do Senhor, era rebelde, não era obediente à palavra do Senhor. E nós, meus irmãos, aleluia, quando chegamos a uma criança, chegamos a um adolescente, nós falamos: teu pai está dando exemplo aí. O teu pai está dando exemplo, então lá para frente você vai seguir o exemplo do teu pai. Porém, o Senhor veio até Judá, o povo de Judá, e falou para eles: não sigam o exemplo de vossos pais. Porque eram rebeldes, pecadores, e não ouviam a palavra do Senhor. Porque o Senhor estava tratando daquela maneira com aquele povo. Porque, aleluia, glórias a Deus, o povo estava completamente parado. E eu creio, meus irmãos, que se fosse uma palavra doce, né? Aquela palavra: Jesus vai te abençoar, Jesus vai dar vitória, continua na fé. Não. Veio a palavra do Senhor falando: torna-se a mim, que eu vou tornar a vós. Busca a mim, que eu vou responder a você. Levanta desta cama, levanta desta insônia e vem buscar a minha presença, para que a glória do Senhor resplandeça sobre a casa, para que a presença do Senhor resplandeça na família, para que a presença do Senhor resplandeça no teu lar. Aleluia! Porque aquele povo estava parado, meus irmãos. Olha para vocês verem. Olha o exemplo daquele povo. Porque eles não tomaram conta de si mesmos, que estavam parados. Eles não tornaram a si mesmos e falaram: nós não está fazendo nada, nós não está reconstruindo o templo e nós não está nem aí com a presença de Deus. Mas ninguém fez isso. É preciso Deus levantar um profeta para falar para eles. E várias circunstâncias de vários povoados, Deus tem que levantar um profeta para falar ao povo. E muitas vezes, aleluia, hoje em dia tem acontecido isso. Porque muitos não têm, aleluia, glórias a Deus, fazido em si mesmo uma reflexão do que ele está fazendo agrada a Deus, do que ele está falando agrada a Deus, do que ele está olhando agrada a Deus. É preciso alguém levantar e falar: Deus não está agradando disso, Deus não está agradando daquilo, e Deus quer conserto contigo. Muitas das vezes, meus irmãos, nós mesmos tem permanecido em silêncio, tem permanecido quieto, parado, paralisado, achando que nossa vida, aleluia, é uma vida normal, é uma vida, aleluia, que vai continuar aqui. Ei, nós não somos daqui. A nossa terra não é esta igreja. A nossa morada é lá no céu com o Senhor. E para nós morar no céu é necessário buscar, clamar a presença do nosso Deus. É necessário bater a poeira de nossos pés e dizer: eu sou um soldado bom, valoroso. Eu sou um soldado, aleluia, separado para fazer a obra. Eu sou o servo de Deus. E servo de Deus resplandece a presença dele na vida do crente. Resplandece a presença, aleluia, da vida daquele que entrega totalmente ao Senhor. Não é daquele que fica paralisado, não é daquele que fica parado esperando algum momento, alguma oportunidade para aparecer. Não. É aquele que todo o tempo está trabalhando. É aquele que todo o tempo está buscando a presença de Deus. É aquele que em todo o tempo está na seara. Glória a Deus. No momento da luta, está na seara. Está na presença. No momento da prova, também está na presença de Deus. Este é a igreja do Senhor. Este é o homem e a mulher de Deus. Que em qualquer tempo, que em qualquer circunstância está na presença dele. Glória a Deus. Não é fácil, igreja, permanecer firme diante do Senhor. Porém, se nós colocar em nossa mente e em nosso coração
aqueles simples salmos, mas que tem muito poder. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai me faltar. Mas eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Mantenha em tua mente, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus. Está passando por luta agora, creia que Ele está cuidando de ti, irmão. Creia, porque em nossa vida há processo. Em nossa vida, aleluia, nós vivemos, em cada momento nós vivemos e passamos por processos. E o Senhor, Ele vai nos moldando, porque somos barro na mão do oleiro. O Senhor cada dia está modelando nós. Tem dia que nós acordamos, aleluia, com uma prova, com uma luta. É porque o Senhor, aleluia, quer nos aperfeiçoar para sermos vasos de valor, para sermos vasos que venham carregar a presença dEle, para que o homem que está aí no mundo, a mulher que está servindo o diabo, venha olhar e dizer: aquele lá serve o Deus poderoso, aquele lá carrega algo diferente em sua vida. Aleluia, glória a Deus. É necessário sacrifícios. Por que eu digo sacrifícios? Porque nós temos que lutar contra nós mesmos. O homem e a mulher têm que lutar contra si mesmo para se manter na presença do Senhor. Porque se nós for levar para nós mesmos, nós vai se encontrar na mesma situação que se encontrava o povo de Judá, parado, sem fazer nada. Porque o inimigo levantou, as ameaças se levantaram, a afronta se levantou e eles se deixaram levar por aquilo. Eles se deixaram levar pela circunstância e paralisaram tão somente a construção do templo e da cidade, que estava em ruínas, como também pararam de buscar ao Senhor. Deus queria fazer algo na vida deles. Deus ainda queria ser o Deus deles. Porém, era necessário eles voltar ao Senhor. Voltar a ser aquele povo que tinha paixão pela presença de Deus. Mas o templo está destruído. O templo está paralisado. Mas eu vou te dizer, o templo, meus irmãos, é eu e você. O templo somos nós. E como nós temos vivenciado diante da presença de Deus? É necessário, aleluia, nós se comportar somente na igreja e depois em nossa casa nós viver, aleluia, como nada acontecesse. Não tem oração, não tem jejum, não tem leitura da palavra do Senhor. Lê a Bíblia só na igreja. Ora só na igreja. Jejuar não tem como jejuar na igreja, né? Mas faz o que deve ser feito somente na igreja. Mas em casa, segue a vida normal. Aí vem a luta, vem a prova, e a pessoa não consegue permanecer firme, porque não tem, aleluia, estrutura para estar firme diante da circunstância, firme diante da luta. Mas eu vou te dizer, talvez esta luta e esta prova que você não está, aleluia, suportando, é Deus chacoalhando você e falando: ei, volta a me buscar porque eu posso te fortalecer. Ei, volta a me clamar porque eu posso te fortalecer para vencer essa prova, para vencer esta luta, para vencer esta provação que vem sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Porque como eu falei, Deus, ele trabalha de forma que a gente pensa que Deus não trabalha, mas ele faz acontecer, ele faz um trabalhar, porque, aleluia, as coisas de Deus não é coisa deste mundo. As coisas de Deus para muito é loucura, é loucura, porque o homem não entende, a mulher não entende, ninguém entende o trabalhar de Deus. Mas eu vou te falar, o trabalhar de Deus é perfeito. O trabalhar de Deus, ele não tem erro. E o povo de Judá, meus irmãos, eles estavam no cativo babilônico. Deus falou que ia libertar a eles. Eles saíram do cativo babilônico, voltaram para construir o templo e a cidade. Veio uma luta, veio uma prova. Alguém, aleluia, começou a falar ali na cabeça deles, como impedimento para que eles não viessem continuar. Aceitaram aquilo, pararam tanto no templo e quanto de buscar a presença do Senhor. Porque eles eram apaixonados pela presença de Deus. Eles amavam a presença de Deus.
Porém, quando o templo, aleluia, estava erguido, havia um grande fervor, todo mundo queria ir lá no templo, todo mundo queria buscar, mas quando o templo fechou as suas portas, quando o templo estava em ruínas, ninguém queria saber mais da presença de Deus. Ninguém queria saber mais de estar buscando a presença de Deus. Eu, aleluia, glórias a Deus, não pregava ainda, na época do coronavírus. Mas quando veio o coronavírus, meus irmãos, eu posso dizer que muitas pessoas ficaram fracas na fé. Muitos saíram, muitos desviaram, muitos, vamos assim dizer, deram uma pausa, porque a porta da igreja fechou. A igreja agora era dentro de nossa casa. A igreja agora era dentro da nossa casa e dentro do nosso quarto. E muitos não fizeram de suas casas uma igreja. Muitos não cultuaram, muitos não, aleluia, oraram, muitos não leram a palavra e tampouco fizeram um jejum. Seguiram a vida normal e por isso fraquejaram na fé. Porque até nos dias de hoje, a igreja hoje se abriu, a igreja hoje está aberta, porém busca a Deus somente na igreja. Busca a Deus somente na igreja, mas em sua casa está normal. Eu falo isso, Deus tocou no meu coração de falar isso, porque eu já vivi isso. E foi pouco tempo não, foi muito tempo que eu vivi dessa maneira. Buscar a Deus somente na igreja. Você sente, aleluia, quando você chega em casa, você sente um vazio. Algo insaciável. E uns cultos atrás, aleluia, eu tinha até comentado que eu fazia até oração de madrugada, eu parei as orações de madrugada, não fazia mais jejum, não lia a Bíblia e cultuava só na igreja. Porém, Deus me despertou. Porém, Deus me acordou. Porque Ele quer que nós venhamos ser filhos verdadeiros dEle. Ele quer que nós venha ser uma luz pura. Não é meia, mas é uma luz forte que resplandeça a presença dEle. Uma pessoa, aleluia, que venha ser cheia da graça e do poder dEle. Porque, é claro, nós vem para a igreja, nós recebe poder, nós recebe renovo. Naquela época em que eu cultuava só na igreja, eu chegava na igreja, eu chorava igual bebê. Tipo que estava precisando, todo dia Deus estava me renovando, todo dia Deus estava me enchendo de graça, mas eu chegava em casa, eu não queria mais aquela presença, eu me entretia com outras coisas, aleluia, eu ocupava o meu tempo com outras coisas e não queria saber mais da presença de Deus. E sentia aquele vazio, aí eu até pensava, será que eu estou com depressão? Porque era todo dia assim, irmãos. Todo dia eu cultuava, porque minha casa não ficava muito longe da igreja. Batia lá perto das 7, eu arrumava e ia para a igreja. Mas era aquela presença maravilhosa, eu me derramava. Ali eu pulava na graça, ali eu chorava. Porém em casa não tinha intimidade com Deus, não tinha relacionamento com Deus. Pode alguém, eu vou usar os irmãos aqui como exemplo. O irmão Bruno com a irmã Luciana. Ali, glórias a Deus, somente de tarde. Os dois dão atenção um pro outro e no resto do dia não olha mais na cara do outro. Não tem como. Isso não é casamento. A igreja, eu e você, somos casados com Cristo. A igreja é casada com Cristo. E como anda esse relacionamento com Cristo, irmãos? Como eu falei aqui, o irmão Bruno e a irmã Luciana. De tarde, eles, aleluia, conversam, vivem uma vida normal, mas o restante do dia não olha mais para a cara do outro. Não é um relacionamento, não é um casamento. E da mesma forma é a igreja. Glória a Deus. Ainda mais nós precisamos de Deus para viver. O que é o homem e o que é a mulher sem Deus? Glória a Deus. Aí você, homem e mulher, quer ser usado, quer ser, aleluia, cheio, quer ter revelações, quer ter visões, porém não busca a presença de Deus, vive como se fosse uma pessoa mundana.
Porque as outras coisas te interessam mais do que a presença de Deus. As coisas de fora te interessam mais do que a presença, do que está santificando, do que está buscando a graça e a virtude do Espírito Santo. É hora de nós reforçar a nossa aliança com Deus. É hora de nós acordar, voltar para nós mesmos e dizer: o que eu tenho feito para Deus? O que eu tenho realizado para Deus? Ele tem, aleluia, me amado. Ele tem orgulho do que eu tenho feito. Ele tem orgulho do tempo que eu tenho reservado para Ele. Ou eu preciso fazer algo para mudar? Ou eu preciso fazer algo, aleluia, para ter mais da presença dEle? Porque quando você santifica, quando você busca, meu irmão, aonde você quer que esteja, você sente a presença dEle, você sente a alegria dEle, você sente o amigo do teu lado. Não é o amigo imaginário, não, é a presença de Deus, é Deus te acompanhando aonde quer que você esteja. Porque o homem e a mulher de Deus, ele anda acompanhado. Não tem somente anjos, mas dentro dele carrega a presença de Deus. Dentro dele há o Senhor Jesus, aleluia. Oh, meu Deus, maravilhoso. E é bom ter essa presença. É bom ter essa presença. É bom ter essa graça.